Boa tarde, turminha aí da escola Nelly Badurcano, segundo ano do noturno, segundo ano C, tudo bem? Falei que eu vinha, tô aqui, professora Kátia, vocês não vão ver minha cara, tá bom? Só minha voz, porque eu não consigo colocar o meu vídeo aqui do lado. E também se eu colocar o vídeo aqui do lado, vai ocupar muito espaço na tela, tá? Então essa semana nós vamos trabalhar, é uma semana de estudos intensivos, né? Que a Lucimara comentou com vocês e postou no vídeo. Então essa semana nós iremos trabalhar duas habilidades daquela provinha da ADE que vocês fizeram em fevereiro na sala de aula, aquela provinha amarela. A professora já fez a correção da prova com vocês em sala de aula, porém eu vou retomar duas habilidades, nós vamos retomar duas habilidades para que vocês façam e realizem uma atividade para ver se vocês conseguem aprender ou não, tá? Tenta aí se esforçar, procura fazer as atividades, tá? Não tá sendo fácil para ninguém, principalmente para nós aqui, que adora estar aí perto de vocês, tá bom? Não é fácil também, tá? Então, vamos começar aqui. A primeira habilidade que a gente vai trabalhar é a habilidade que fala sobre resolver problemas envolvendo PA, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre resolver problemas de uma PA, vamos lembrar o que é uma PA. PA é um nome, né, que a gente dá aí, uma abreviação de progressão aritmética. Progressão vem de algo que determina uma sequência, tá? É algo que inicia num determinado ponto e ela vai progredindo ou para mais ou para menos. No nosso caso aqui, é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo anterior com uma constante. Essa constante aqui, tá? Essa constante que está aumentando, a gente chama de razão da PA, tá bom? Mas vamos começar o seguinte: dentro da progressão aritmética, o termo, né, ou os termos dessa progressão, a gente denomina de azinho. Então, a gente coloca lá, eu tenho uma sequência que eu vou chamar de A1, A2, A3, A4, A5 e assim sucessivamente. Essa daqui é a generalização de uma sequência qualquer, tá bom? E na PA a gente chama esse termo de A. Quando ele fala a partir do segundo, significa o seguinte, que o segundo termo ele é encontrado dado um valor da razão. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que a razão da PA seja 2. Ô, Kátia, o que significa? Outra coisa, a gente representa a razão pela letrinha R, tá? Então, eu tô falando que a razão é 2. Como ele fala a partir do segundo, então eu tenho que dar o primeiro termo, eu tenho que criar. Eu vou criar aqui, vou falar que o meu primeiro termo, por exemplo, é 1, tá? Então, meu primeiro termo é 1. Então, o que ele fala? É uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do anterior. Quem é o anterior? O 1 com uma constante. Então, eu vou ter que fazer, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. E assim sucessivamente. Eu criei aqui uma PA de razão igual a 2, tá? Então, só para vocês entenderem que a PA nada mais é do que uma sequência numérica e ela tem que seguir uma regra. E essa regra a gente vai pensar que é como se fosse uma razão, tá bom? Então, Kátia, você falou pra gente do termo, que é representado pela letrinha A. Genericamente, eles são chamados de A1, A2, A3 e assim sucessivamente. Criamos aqui uma sequência conhecendo o primeiro termo, né? Porque eu falei que o primeiro termo era 1 e falei que a razão é 2. Então, a gente criou uma sequência, tá bom? Bom, falamos aqui da razão da PA.
Como é que a gente acha, a partir de uma sequência, a razão de uma PA? Simples. Vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Vamos raciocinar. Se na atividade anterior ele falou que eu pego uma sequência a partir do primeiro, somo com um valor, ó, somo com um valor e eu vou obter os próximos que virão, para eu achar a razão, basta eu fazer o inverso. Então eu vou falar assim, ó, para eu achar a razão de uma PA, basta eu pegar o A2 menos o A1. Ou pega o A3 menos o A2. Opa, peraí, esqueci de pôr o A. Mentira, eu só quis mostrar a borrachinha para vocês aí, ó. Então, o A3 menos o A2. Ou pega o A4 menos o A3. O que eu estou falando? Pega o termo menos o que vem antes dele. Pega o outro termo menos o que vem antes dele. Pega o próximo termo menos o que vem antes dele. Tudo bem? Se eu faço esses cálculos e o valor deles dá o mesmo, aí eu provo que essa sequência é uma PA, tá bom? Vamos trabalhar aqui com o exemplo. Lembrando, gente, que isso aqui, ó, vai infinitamente, né? Eu dei o exemplo aqui considerando 4 termos, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos verificar se essa sequência aqui, ela é uma PA. Então, ó, vamos lá, ó. Deixa eu trocar minha canetinha aqui, deixa eu pegar a canetinha preta. Então, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pensar. O 2 é o A1. O 5 é o A2. O 8 é o A3. O 11, o A4, tá? Ó, A5, A6, A7, A8 e assim sucessivamente. Só pra gente entender. Eu quero saber se essa sequência é uma PA ou não, porque ela pode ser uma sequência qualquer. Porém, para que ela seja uma PA, precisa ter uma razão, precisa ter uma regra, tá bom? Igual para todas. Então, vamos lá. O que você falou, Kátia? Que para eu achar a razão, para descobrir se ela é uma PA, basta eu achar a razão, ok? Então, para achar a razão, ó, vamos lá. A gente vai pegar o A2 menos o A1. Quem é o A2? Ó, o A2 é 5. 5 menos. Quem é o A1? Ó, o A1 é 2. Tá aqui, ó, é 2. Então, 5 menos 2, 3. Ok? Beleza? Vamos ver para o próximo. A razão é, pega o A3 menos o A2. Aí vocês vão falar, Kátia, eu preciso fazer com todos? É interessante fazer com pelo menos 4, porque às vezes eles podem fazer uma pegadinha e aqui para o final colocar termo que não tem nada a ver a razão. Então é interessante ir fazendo, tá bom? Ó, e sempre assim, ó, perceba que eu fiz A2, A1, A3, A2, depois eu vou fazer A4, A3, tá? Eu vou seguindo a ordem da sequência, tá? O A3 é 8, ó, o A3 é 8, menos o A2 é 5. 8 menos 5, 3. Opa, por enquanto ela é uma PA, tá? Vamos continuar aqui, ó. A4 menos A3. Então, o A4 é 11, menos o A3, que é 8. Então, 11 menos 8, 3. Bom, então, tá com cara de que isso daqui, ela é uma PA, ó. A5 menos o A4, 14 menos 11, 3. Ah, ô Kátia, eu já entendi. Eu posso vir direto aqui, ó. 14 menos 11, 3. 17 menos 14, 3. 20 menos 17, 3. 23 menos 23. Perfeito. Então, a sequência dada é uma PA.
tá? Então, para a gente identificar se a sequência ela é uma PA ou não, basta encontrar a razão, tudo bem? Vamos aqui um outro exemplo, ó. Outro exemplo, ó. Lembrando que o primeiro é o A1, o segundo é o A2, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5 e assim sucessivamente. Então, para identificar se ela é uma PA, então basta a gente achar a razão, ó. Pega o A2 menos o A1. Então, 3 menos 1, 2. Pega o A3 menos o A2. Sei? 6 menos 3, 3. Opa, ó, razões diferentes, não precisa nem continuar, tá? Então, a sequência não é uma PA. Tudo bem? Então, lembra, para ser PA ou não, precisa ter a mesma razão, ok? Bom, então vamos lá. Na provinha de vocês, a provinha amarela, caiu essa questãozinha aqui, ó, que ela é basicamente a mesma coisa que a gente viu agora. Ele fala assim, a alternativa em que a sequência numérica é uma progressão aritmética ou é uma PA é. Para isso, a gente vai ter que achar as razões. Lembrando sempre que o primeiro é o A1, o segundo é o A2, o terceiro é o A3 e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai achar a razão, se der o mesmo valor, a gente afirma que ela é uma PA, tá? Só que a gente vai ter que fazer alternativa por alternativa, tá bom? Não tem jeito, não tem o que fugir aqui. Vou começar aqui, ó, fazendo o exercício A. Alternativa A, vamos testar, ó. Vamos lá, razão é A2 menos o A1. Então, o A2 é o segundo, ó, 4 menos 2, isso é igual a 2. Beleza. Vamos fazer com o outro, ó. A3 menos A2. O A3 é o terceiro, ó, 8 menos 4, isso é igual a 4. Perfeito, ó. Deu diferente, então a alternativa A tá fora, não é PA, tá bom? Vamos testar a alternativa B. Ó, vamos fazer a alternativa B aqui, ó. B. Então, lembrando, ó, sempre começa A2 menos A1. Então, A2 é o primeiro, 3,5 aqui, desculpa, o segundo. 3,5 menos 1,5, tá? Então, 3,50 menos 1,50, eu tenho 2. Vamos lá, segundo. A3 menos A2. Ó, o A3, ó, 1, 2, 3. O que separa eles é o ponto e vírgula, tá? Então, ó, 4,5 menos 3,50, isso é igual a 1. Razão diferente, não é uma PA. Alternativa B, fora. Certo? Vamos lá para C. Alternativa C. Então, razão. 3,4 menos 4,4, não tem problema se der negativo, tá? A razão pode ser negativa. Então, 3,4 menos 1,4, isso vai dar menos 1, tá bom? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A3 menos A2, que eu esqueci, né? A2 menos A1. Então, A3, 5,4. A2, 3,4. Ó. Então, 5,40 menos 3,40, isso dá 2, ó. Razões diferentes, alternativa C também não é uma PA. Continuando ali, ó. Vamos fazer a alternativa D. Ok? Então, razão. A2 menos A1. Então, o A2 é 0,5 menos 0,25. Então, penso assim, ó.
Eu tenho 50 centavos, gastei 25, sobrou 25 centavos. Ok? Razão. A3 menos A2. Então, ó, o terceiro termo é 1. Eu tenho R$1, gastei 50 centavos, sobrou 50 centavos. Opa, razões diferentes, ó. Então, a alternativa D também está fora. Pessoal, só sobrou a alternativa E. Ela, então, é a única alternativa que está correta, mas a gente vai verificar se ok, tá? Já vou assinalar aqui, porque eu sei que é ela, mas vamos fazer a verificação, ó. Alternativa E. Razão é igual 0,5 menos 0,25. Bom? Então, aqui a gente tenho 50 centavos, gastei 25, sobrou 25 centavos. Ok? Agora embaixo aqui, ó. Eu tenho 75 centavos e gastei 50 centavos, certo? Então, eu sobrou 25 centavos, olha lá. Então, as razões são iguais. E perceba que aqui, ó, 75, 1 menos 75, 25, 1 e 25 menos 1, 25 centavos, prova que a minha questão está correta, tá bom? Então, questão facinho, não era para vocês terem errado tanto na provinha, tá bom? Agora, vamos para o exercício 7, que também está na provinha que vocês fizeram na AP. É um exercício um pouco mais elaborado, tá? Ele está até sendo considerado como nível médio lá na prova. Porém, explico o porquê que é considerado. Vamos lá, ó. Questão 7. Jorge é o dono de uma confeitaria cuja especialidade é o bolo de coco. A receita original do bolo serve apenas 2 pessoas e, por isso, para ajudar as suas funcionárias a prepararem bolos maiores e capazes de servir um número maior de pessoas, Jorge indica as quantidades necessárias de cada ingrediente por meio da seguinte tabela. Então, Jorge fez aqui a tabela para indicar a quantidade de ingrediente para cada bolo, tá bom? Então, ele fala aqui, ó, é correto afirmar que as respectivas quantidades xícaras de óleo recomendadas nas receitas. Então, xícaras de óleos é isso aqui que nós vamos olhar, nessa linha aqui, ó, tá? Então, ele fala para 10 pessoas, consideramos esse valor, para 20, vamos considerar esse valor, e 30. Então, o que ele está falando pra gente? Que esses 3 valores formam nessa ordem uma progressão aritmética. Ele fala, ó, forma uma PA, cuja razão é, tá bom? Então, eu já puxei a informação aqui, ó, tá? São os 3 valores ali que formam a progressão aritmética. Ele quer saber a razão. Facinho, Kátia, eu aprendi que para mim achar a razão, basta eu pegar um termo menos o anterior. E o mais legal aqui é que a gente não vai precisar fazer de todos. Por quê? Porque ele já afirma pra gente que ela é uma PA. Então, se a gente fizer uma conta, a gente chega no resultado. Para isso, eu preciso pegar o A2 menos o A1. Tudo bem? Então, tem 2 formas para fazer esse exercício, tá? Percebam que eu tenho a representação fracionária na forma mista. O que significa forma mista? Mista, pensa no misto, tipo assim, ó, nós vamos fazer um time de futebol misto. Tem homem e mulher misturado, tá bom? No nosso caso, é uma fração mista porque eu tenho a parte inteira e a parte fracionária, tudo misturado, tá? E a minha leitura aqui, a respeito da fração, eu tenho 2,5, que na minha forma decimal, eu poderia representar como 2,5. Perfeito? Tranquilo? Tá bom? Então, olha, eu tenho 2 meios. Eu poderia representar desta forma. O 7,5 eu posso representar como 7 metades. 7 meio ali, né? 7,5.
Perfeito? Tranquilinho ali, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Essa aqui é a minha nova sequência. Tá bom? Bom, basta pegar, deixa eu pôr ponto e vírgula aqui, para não confundir. Então, para achar a razão, basta pegar o segundo termo, que é 5, menos o primeiro termo, que é 2,5. Perfeito. Ok? Quanto que é 5 menos 2,5? Uai, Kátia, eu tenho R$5, gastei 2,5, sobrou 2,5. Essa é a resposta. Só que nós temos um problema. Perceba que as alternativas também estão na forma de fração. Fica fácil. Eu não acabei de falar que 2,5 é exatamente 2 inteiros mais metade? Então, esse 2,5 na forma mista pode ser escrito como 2 partes inteiras mais a metade, que vai ser a alternativa D. Tudo bem, pessoal? Então, aí tá a explicação das questões. Abaixo desse vídeo eu vou mandar para vocês um link onde vocês vão acessar o formulário e responder as questões referentes a essa habilidade, tá bom? São 4 questõezinhas, então eu preciso que vocês respondam e essas questões vão valer nota, beleza? Abraço, a gente retorna no próximo vídeo. Beijão pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!